Ai, Thiago, mas você fala bem de todas as especulações, todos os nomes que surgem no Atlético, você fala bem. Calma, rapaziada. Calma. Vamos entender. Esse vídeo é pra gente falar sobre a possibilidade de retorno de Matheus Rossetto ao Clube Atlético Paranaense, beleza? Beleza. Eu vou trazer o mesmo argumento que eu trouxe do vídeo do Jadson, onde eu critiquei bastante a contratação. Eu falei que pra mim não fazia sentido um jogador que não tinha nenhum critério acima da média pensar em dar esse salto de competitividade de um Juventude pro Fortaleza. O Jadson não desarmava pra caralho, o Jadson não criava pra caralho, enfim. A questão do Rossetto, primeiro de tudo a gente tem que entender em questão de negociação. Ele é um jogador que, pô, tem um carinho pelo clube, quer voltar pro clube. Pô, um jogador que o clube gosta. E eu acho que isso é importante, ter essa relação, ter essa troca, ter esse momento ali de um pouquinho mais de intimidade, de um pouquinho mais de carinho. Beleza? Beleza. É... Aí a gente vai para outro cenário. Ele é um jogador de fácil acerto do Atlético. Mas eu acho que o Rossetto ele tem um fato muito claro pra gente pensar na contratação dele. O ponto é esse, mano. E acho que a gente precisa pensar nessa temporada, porque a gente fala de um Atlético que vai muito mais dar sequência ao que vem sendo feito do que fazer uma grande reformulação. A gente fala de 6 a 8 reforços no máximo. Então, o grosso do elenco, lá ele, desculpa, mas a maioria do elenco vai estar nesse grupo, cara. Então, acho que a gente precisa pensar em entender problemas que a gente teve ao longo da temporada olhando para esse cenário aí, olhando para esses caras aí. E pra mim, um dos maiores e principais problemas que o Atlético teve ao longo do ano se chama Matheus Rossetto. Se chama calma, vou recomeçar. Um dos maiores problemas que o Atlético teve ao longo do ano foi um dos maiores problemas que o Atlético teve em boa parte de 2025 foi a transição ofensiva. Ou seja, tirar o time lá de trás e fazer o time chegar numa condição de chegar no campo de ataque sem ser pressionado, sem sofrer com essa pressão, com um jogo muito fluido, ter esse primeiro passe de qualidade, ter esse primeiro passe com capacidade para abrir campo, para abrir caminhos, para saídas rápidas. E acho que é exatamente isso que o Rossetto oferece. O Rossetto oferece uma fluidez que a gente não teve com o Raul, que a gente não teve com o Filipinho, que em alguns momentos a gente não teve com o Patrick. Um jogador que, pô, em um passe quebrando linhas, ele pode botar o Atlético numa condição de, pô, correr com o campo aberto. Em um passe quebrando linhas, ele pode fazer o Atlético ser um time muito mais efetivo em transição do que os volantes que a gente tem aqui. Então, só isso pra mim já justifica. A gente vê isso na tabela ao lado. Um jogador que toca muito na bola e um jogador que tem essa questão do passe progressivo como um grande destaque, como um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Então, não tem, sabendo que o Atlético sofreu tanto com isso ao longo da temporada, como achar ruim esse tipo de negociação. Eu acho que a torcida do Atlético ela tá criando uma barreira com jogadores que já fizeram parte do clube, que não necessariamente é uma barreira que faz sentido. Matheus Rossetto teve anos, querendo ou não, de uma MLS, sendo relevante no Atlanta. Chega pra compor elenco no Fortaleza e acho que vai relativamente bem, chegaria pra compor elenco no Atlético. Tecnicamente, aí o torcedor ele precisa engolir algumas verdades. Que é uma unanimidade dentro do clube que tecnicamente o Rossetto é muito, muito, muito acima da média. Tecnicamente é uma unanimidade dentro do clube que o Rossetto é muito, muito, muito diferente. Muito diferente. Assim, eu sei que não é todo mundo que tem a confiança em mim pra acreditar que falou isso nos bastidores, mas, cara, vocês não têm noção como o Rossetto é tratado nos bastidores do Clube Atlético Paranaense. É um negócio de outro mundo. É um negócio de outra realidade. Completamente louco, assim. Então, acho que essa qualidade técnica reconhecida pelos próprios profissionais do clube também conta muito a favor do jogador, né? A gente fala, a gente vai ser o time que vai ter pouco a bola, a gente vai ser o time que vai competir de uma forma de muita transição, de muito jogo direto em muitos momentos, mas a gente precisa ter os amigos da bola. Mas a gente precisa ter os jogadores com essa capacidade de segurar jogo, de qualificar jogo. E o Rossetto, pô, pelo que falam, é um jogador extremamente diferente. Sabe como eu vejo o Rossetto voltando pro Atlético? Sendo bem sincero com vocês,
Eu vejo o Rossetto voltando pro Atlético como reserva do Zapelli. Como jogador ali pra ver esse jogo de frente, pra fazer essa transição, pra gerar a bola de um lado pro outro, de um lado pro outro, pra acalmar o jogo do Atlético e pra tirar esse time de pressão. Acho que hoje, quando a gente perde o Zapelli, a gente fala do João, mas é informação. Eles enxergam muito mais o João como jogador de frente. Enxergam muito mais um jogador terminal no João do que propriamente dito um ritmista. Vamos ver como o João Corrêa vai usar ele no Campeonato Paranaense agora. Mas muito mais um Elano, sabe? Um terceiro homem de meio campo ali, uma expressão que usava muito na década de 90. Eu vejo o Rossetto um pouquinho mais atrás, qualificando, competindo e trazendo uma alternativa de elenco, cara. Trazendo uma alternativa de elenco, desculpa. Se for pra ter um jogo mais associativo, mais controlado, mais o Atlético protagonista da partida, irmão, é melhor ter o Rossetto do que ter o Patrick, pô. É melhor ter o Rossetto do que ter o Patrick. Então, no final das contas, o meu sentimento em relação ao Rossetto é que ele atende uma questão muito clara. Da mesma maneira que eu falei que o Marinho ele atendia uma questão muito clara no sentido de ser um jogador com essa capacidade de trazer efetividade, trazer poder de decisão, pra mim o Rossetto é uma questão muito clara de tentar resolver um problema que foi um problemaço. O Atlético ele chega numa disputa de queda pra Série C em algum momento da Série B, exatamente por não ter essa transição efetiva e isso gerar uma falta de fluidez, uma falta de sequência, uma falta de capacidade do jogo andar, cara. Então, assim, você vê as outras estatísticas do Rossetto. Defensivamente, tem até alguma coisinha ali na média. Ofensivamente, nada. É o cara do passe. O Atlético, assim, ele busca um passador. Não é um jogador dinâmico, não é um jogador intenso. É um passador de muita qualidade técnica. E, cara, acho que todo time, de certa forma, precisa. Eu falo pra vocês, cada vez mais os times do topo de tabela buscam bons passadores. Eu gostaria aqui, por exemplo, de estar falando de um José Aldo do Fortaleza. Gostaria de estar aqui falando de um José Aldo do Fortaleza. Gostaria de estar trazendo algo nesse sentido de um jogador que, tecnicamente, eu acho até melhor do que o Rossetto e vem de uma grande temporada. Mas tirar um jogador do Mirassol hoje é maluquice. Tirar um jogador do Mirassol hoje é bem improvável. E lembrando, Fortaleza caindo pra Série B, facilita o negócio. Óbvio que o Atlético vai ter um olhar mais apurado. Também é um jogador que eu acho que vai receber muitas críticas aqui nos comentários. Mas, enfim, meu papel é informar e tentar trazer pontos de vista pra vocês. Eu acho que esse primeiro passe qualificado, ainda pensando até numa possível saída do Zapelli, é algo que a gente não pode abrir mão de jeito nenhum, é algo que o Rossetto oferece. Eu traria de volta, além de batida de média distância, além de boa qualidade técnica, bom poder de associação, seriam alguns pontos que me norteariam em relação ao retorno do Rossetto. Valeu, pessoal. Tamo junto, Aras.